Bom dia a todos. Edileves, bom dia. E depois que eu já falei um pouquinho, vamos lá, bom dia. Bom dia. E a gente precisa de ter essa energia para a gente começar juntos, né, nesse momento dessa manhã. É um grande prazer estar aqui. Meu nome é Fred, sou diretor da FIC, Faculdades Integradas de Cataguases, e junto com o Diego Gazola, que eu vou chamar aqui para iniciar essa palestra, estamos com um projeto, né, que chama Fique Fora do Muro, Fique Fora dos Muros, que o objetivo desse projeto é conectar a faculdade com a comunidade, mobilizar pessoas para que nós possamos fazer uma sociedade cada vez melhor e possa, juntamente também com esses projetos, ajudar os alunos a escolherem a sua profissão, para que possam, assim, encontrar a sua felicidade. Com muito prazer, nós estamos aqui em Cataguases recebendo o Diego Gazola, que tem uma experiência de vida fantástica, que vem esses dias aqui em Cataguases, mobilizando pessoas e entendendo tão valiosa é essa cidade. Essa cidade é uma cidade espetacular, que tem muitas possibilidades, tem muitas oportunidades, é um museu a céu aberto, com muitas qualidades, com a parte do meio ambiente, natureza muito desenvolvidos. Então, é uma cidade sensacional, que eu estou aqui também, e cada vez mais eu quero ficar mais nessa cidade, porque aqui tem muito potencial, tem muitas oportunidades. Então, Diego Gazola, seja muito bem-vindo e que você consiga, né, mobilizar cada vez mais a esperança que nós temos, que são esses jovens que possam ser agentes transformadores sociais. Valeu, Fred. Bom dia, pessoal. Tudo bem? É uma alegria muito grande aqui estar na Escola Francisco Inácio Peixoto. E eu tive a oportunidade de palestrar antes de ontem no Colégio Cataguases e 2 alunos aqui da escola me convidaram para vir aqui. E a gente está aproveitando essa oportunidade para poder filmar esse evento e depois compartilhar com os demais alunos, tanto da escola quanto outras escolas aqui da cidade, tanto a nível municipal, quanto estadual, quanto particular. Bem, como o Fred disse, meu nome é Diego Gazola. E eu vou trazer para vocês uma palestra aqui, só que antes eu gostaria de introduzir com essa charge, né? Que para mim retrata muito o presente nosso, né? Quando você faz uma pergunta, quem quer mudança? Vamos fazer essa pergunta aqui? Quem quer mudança aqui na sala? Ninguém? Eu quero. Ah, bom. Agora, quem está disposto a mudar os hábitos? Opa, que bom, eu também quero. Então, eu espero aqui hoje, gente, que eu possa inspirar vocês, tá? Através da minha história, porque é a única que eu tenho, é a minha trajetória, mas com vários projetos ilustrados que vão trazer um pouquinho dessas experiências que, quem sabe, vai motivar vocês a seguir uma profissão, né? E se isso também, no meio do percurso, vocês perceberem que o talento de vocês, o dom é outro, que vocês possam mudar, né? Ok? Vamos passar aí. Então, o tema que eu trago aqui hoje para vocês é a gamificação de cidades, vírgula, tem uma vírgula, de verdade, né? Hoje em dia, como vocês sabem, né, vocês já nasceram numa sociedade que é plugada na internet, né, no celular. E o que eu quero trazer para vocês é um olhar de que as cidades, no caso Cataguases, pode ser um grande laboratório de aprendizagem. Tudo pode ser muito legal, tudo pode ser inspirador e a gente pode ser protagonista de transformações na nossa cidade. Bem, esses íconezinhos coloridos que vocês estão vendo aqui, tanto na tela quanto aqui no palco, eu vou fazer uma introdução muito breve sobre eles, o que são, porque com certeza vocês vão estudar cada vez mais sobre eles. Isso vai ser tema de provas de Enem, ENAD, enfim. Vocês vão estar atuando com esses ícones até no ano de 2030. Então, uma breve introdução. Aqui na tela do Data Show tem 8 ícones, que são os ODMs, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Isso aqui foi implementado no ano de 2000 pelas Nações Unidas, que eram os macro desafios do planeta naquela época. E depois de 15 anos, pode passar, em 2015, eles foram atualizados, aí sim, para os 17 ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O que é o legal dessa história? Se vocês forem para a Espanha, se forem para a Arábia Saudita, forem para os Estados Unidos, lá eles estão trabalhando esses ícones, exatamente dessa forma. Pode parecer uma coisa muito simples,
mas aqui envolve quais são os macro desafios do planeta atualmente. Então, dessa forma, a gente consegue entender, na nossa realidade, no caso de Cataguases, quais são os desafios do planeta e o que a gente pode fazer para melhorar essa realidade. E agora, só para complicar um pouquinho, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui, para cada objetivo tem cerca de 10 metas, então são 169 metas. Então, se vocês quiserem aprofundar depois, pesquisem na internet 17 ODS e vocês vão encontrar muita informação sobre isso. Bem, a minha história profissional, do que eu vou narrar para vocês hoje, teve um marco na minha vida, que foi no ano de 2002, quando eu tinha 21 anos, eu fazia a faculdade de Publicidade e Propaganda em São Paulo, e eu comecei a me questionar, quando eu estava na sala de aula, assim como vocês, no segundo ano, no primeiro grau também, o que era o Brasil e principalmente o que era a Amazônia. Porque até então, o que eu tinha aprendido nos livros de história, geografia, era de que tinha um grande rio, haviam índios e que era o pulmão do mundo. Isso foi o que me foi apresentado. E com esse questionamento, eu comprei uma passagem só de ida, sem volta, nas minhas férias de julho, para Belém, no estado do Pará, que também faz parte da Amazônia. E viajei 23 dias entre o Pará, Maranhão, Piauí e Ceará, registrando em vídeo. Lembra quando ainda tinha VHS, aquelas fitas que a gente rebobinava para frente, para trás? Então, eu fui filmando com aquela câmera. E lembra quando câmera fotográfica tinha pose, que você batia a foto até doía no coração, vou ter que revelar R$1 cada registro, né? 36 poses ou 24. Então eu fiz essa viagem registrando, pode passar? E preparei uma exposição. E o meu objetivo era levar a todas as escolas de Minas Gerais. Então, por isso a exposição se chama Minas Gerais se descobre o Brasil. Se vocês colocarem no YouTube essas palavras, Minas Gerais se descobre o Brasil, vocês podem assistir esse documentário na íntegra por lá, tá bom? Isso foi no ano de 2002. 2 anos depois, ainda na faculdade, eu comecei a trabalhar numa editora que produz livros de turismo. Então, esse é o Guia de Santa Catarina. Mas eu também tive a oportunidade de produzir 18 obras no total. 2 guias internacionais, um da Espanha e um da Colômbia. E aqui da região eu passei por aqui produzindo o Guia da Estrada Real. Eu não estive em Cataguases, mas passei por aqui porque Cataguases está na rota do Caminho Novo, tá? Do percurso da Estrada Real, por onde escoava o ouro e os diamantes no período do Brasil colonial. Bem, durante essas viagens para a produção dos guias, algo que eu sempre tive em mim é de deixar um legado por onde eu passava. Então eu vejo que hoje aqui, por exemplo, nessa sala, eu estou resgatando algo que eu já fiz muito na minha vida. Essa foto que vocês estão vendo à direita, né, eu apresentando uma sala muito similar a essa, é em uma cidade que chama Caracaraí, no estado de Roraima. Então eu estava fazendo um guia do estado e parei naquela universidade para fazer uma palestra. Assim como essas outras 2 fotos, por exemplo, em cima, eu estava numa comunidade na cidade de Parintins, no Amazonas, fazendo o registro da soltura das tartarugas de rio, que são os tracajás. E embaixo, um mutirão de limpeza em uma praia de Conde, na Bahia. Então eu sempre busquei deixar algum legado, fazer alguma ação positiva pelos lugares onde eu passava. Tem um ditado chinês que eu gosto muito e que eu queria convidar vocês a praticar. Antes da gente querer mudar o mundo, dê 3 voltas no seu quarteirão. Então fica esse convite, talvez hoje, semana que vem, se os professores puderem trazer essa atividade, essa reflexão, mas tem que ser 3 voltas, tá? Não vale ser aquele dia que você está querendo assistir um jogo de futebol, a novela, não. O dia que você estiver tranquilo, dê 3 voltas, nem é correndo, viu? Caminhando com calma, observa, aí deu uma volta, dá outra volta e dá outra volta. Vocês vão perceber que a cada caminhada vocês vão enxergar diferente a rua de vocês. Pessoas que estão frequentemente passando pela vida de vocês que vocês nunca olharam no olho. Um lixo que está no chão que nunca incomodou, que passou a incomodar. Então, fica esse convite, porque às vezes a gente fica pensando que o mundo é muito grande, que a gente não vai conseguir mudar nada, mas se a gente começar pelo nosso quarteirão, a gente já está trazendo uma grande contribuição. E essas fotos que vocês estão vendo, por exemplo, ali as pessoas transitando na calçada, mas não pela calçada, pela rua, porque está cheia de entulho, é a rua onde eu moro em São Paulo. Ou seja, a minha rua era um caos.
eles apagavam a luz à noite para ter tráfico de drogas, ou seja, em um lugar super rico de São Paulo, perto da Avenida Paulista. Então eu fiquei inconformado com aquela realidade e fiz uma ação de mobilização dos moradores. Então a gente fez uma oficina de brinquedos com recicláveis, reciclagem de óleo de cozinha, plantio de árvores, mais de 80 árvores plantadas nessa rua. E hoje ela já está totalmente transformada e os grafiteiros hoje em dia começaram a fazer as pinturas pelos espaços aqui. Tá bom. Pode entrar porque está filmando, aí eu vou seguindo, tá? Mas pode entrar. Pode passar? Então, não sei se vocês vão lembrar, no ano de 2008, a gente teve no estado de Santa Catarina as grandes enchentes, né? Que devastaram aquela região. Vamos dar só um segundinho para o pessoal chegar, acomodando. O vídeo está filmando bem aí, assim, viu assim, pessoal? Mas e o dela? Tranquilo? Beleza? Então, pessoal, a gente está filmando aqui a palestra, vamos acomodar rapidinho, só para não perder o... Então, vamos continuar. Então, em Santa Catarina, aconteceu as tragédias das enchentes. E eu participei de uma ação 3 meses depois. E uma informação que chamou muita atenção nossa quando a gente chegou em Santa Catarina foi o fato de que tinha uma escola, como se fosse aqui do lado da Policlínica, né? Tem um riozinho que passa ali, né? Que vai desaguar no Rio Pomba. Então, de um lado ficava a escola e do outro a cidade. E a correnteza levou a ponte. E aí tinha uma placa do governo federal que a obra levaria tantos meses e custaria tantos milhões para ser feita. E aí a gente começou a conversar com a comunidade e a gente descobriu que tinha madeira, tinha marceneiros, tinha pessoas querendo fazer a diferença ali. E de repente a gente conseguiu fazer, com o auxílio de todo mundo pensando, uma ponte com floreira e ainda com floreira e passando moto depois de 2 dias de obra. Então tudo isso aqui foi construído sem gastar nem R$1, apenas com o poder das pessoas unidas numa causa. O que fica de reflexão? Será que na escola de vocês aqui não tem algo que vocês possam fazer para melhorar o dia a dia dela? Bem, vocês já ouviram falar de um ditado que diz o seguinte: 1 mais 1 mais que 2? Que parece ser uma mentirinha que alguém conta? Tá, vamos dar um exemplo aqui, vem aqui, amigo. Então, por exemplo, ó, qual que é o nome? Fica aqui. Então, olha, vou dar o exemplo do Denilson e eu aqui. Então, eu tenho uma banana na mão e o Denilson tem uma maçã. Se ele me dá a maçã e eu dou para ele a banana, o que a gente fez? Fez uma troca, né? Agora, o que acontece de diferente se eu pego a banana, parto no meio, e ele pega a maçã e parte no meio? E ele me dá uma parte da maçã e eu dou uma parte da banana. O que mudou? A gente compartilhou o alimento. O que mudou nessa história? A gente continuou com os mesmos recursos, não foi? Era uma banana e era uma maçã. O que ficou diferente? Eu me nutri melhor, eu tive mais experiência gustativa, eu tive uma experiência visual maior. Então, quando a gente compartilha o nosso conhecimento, mesmo sem deixar de ser nós mesmos, a gente está multiplicando de uma forma que 1 mais 1 é sempre mais que 2. Obrigado. Tá? Então fica com essa reflexão de que a gente não precisa deixar de ser nós na essência, mas se a gente doar um pouco do nosso tempo, um pouco do que a gente sabe para a nossa realidade, a gente pode gerar grandes transformações. Então, pode passar, que vocês são os guias, né? Eu gosto muito também dessa charge, né, que está dizendo aqui, né? Preocupados com o futuro do meio ambiente, né? Uma fila de pessoas. E ali, a outra fila dispostos a mudar o estilo de vida, né? Ninguém na fila. Então, como que a gente pode ser parte da solução e não dos problemas na cidade, né? A gente enxergar os desafios, mas dar um primeiro passo para transformar aquela realidade. Então, o que aconteceu? Quando eu comecei a fazer aquelas viagens para a produção dos guias, eu comecei a ter um arquivo paralelo no meu computador de imagens de referência de coisas legais que eu via por aí. E hoje, quando eu chego num território como Cataguases, eu busco uma referência do que eu posso me inspirar
para transformar localmente aquela realidade. Um exemplo para vocês terem uma ideia, na cidade de Berlim, na Alemanha, quando você vai passar numa faixa de pedestre, tem um sinal que mostra se está aberto ou fechado para o pedestre. E o símbolo lá é um senhorzinho de chapéu, que é um ícone simplesmente de mobilidade urbana ali. E eles fizeram uma série de souvenirs, de lembranças com aquele ícone. Então aqui tem uma camiseta, tem xícara, tem vários produtos que identificam Berlim através dessas imagens. Então as oportunidades que tem, né? O que era simplesmente um sinal de trânsito virou um negócio na cidade de Berlim. Essa cidade fica no interior de São Paulo, chama Santa Fé do Sul. Olha que interessante. Se você vai na prefeitura da cidade, antes de você entrar no prédio, você olha para a fachada. De um lado tem o mapa do estado de São Paulo e do outro o mapa do Brasil. Ou seja, você se localiza onde estamos, onde está localizada a nossa cidade, né? E o cruzamento principal da cidade, enquanto você está esperando para atravessar a rua, tem uma escultura em alto relevo. E lembrando que Cataguases é uma das cidades que mais tem arte nas ruas, né? A gente transita aqui e tem contato com obras de arte em azulejo, esculturas, né? E lá você vê a história da fundação da cidade através dessa informação, simplesmente uma faixa de pedestre. E o museu da cidade está na praça. Você vai para a praça, por exemplo, aqui em frente, a Policlínica, e ali tem todas as recordações da fundação da cidade. Ou seja, o espaço público virou uma sala de aula. As pessoas não precisam ir para dentro da escola para aprender. Elas aprendem também com o espaço público. Esse gráfico, vocês podem depois consultar ele no site da mudadeideia.com, tá? Está disponibilizado lá. Ele dá muitas interpretações, eu vou trazer apenas uma, e isso pode servir para a vida de vocês em todos os aspectos, tanto hoje quanto vocês estiverem no momento de decidir uma carreira ou um direcionamento na vida de vocês. A gente fica muito pensando, né, no nosso dia a dia, no nosso futuro, sendo cobrado pelos pais, pelos responsáveis. O que a gente vai fazer para ganhar dinheiro? Não é isso que é a palavra que a gente usa? Ganhar dinheiro, né? A gente precisa de ganhar dinheiro para sobreviver. Isso é muito importante, mas talvez não falar como ganhar, é a gente receber um dinheiro por algo que a gente está fazendo. E não é à toa que o ser pago por isso fica na parte de baixo, que é o que aterra a gente, né? É o que faz a gente presente no agora. Porém, quando a gente vai escolher uma profissão, muitas vezes a gente acaba ficando bom naquilo devido à repetição. De tanto que a gente faz, a gente fica bom. Então, por exemplo, o empacotador de supermercado, ele fica bom para colocar o produto na quantidade certa dentro da sacola, porque ele repete aquilo muitas vezes. Um contador, ele fica bom em cálculos, porque ele repete muitas vezes aquela função. Mas não quer dizer que o empacotador de supermercado ou o contador fazem isso com paixão, aquilo que eles mais gostam de fazer. Mas muitas vezes eles fazem isso porque é o que vai prover o dinheiro para ele sobreviver, pensar no futuro, que é importante também. Mas é interessante a gente pensar como que a gente transforma essa nossa profissão em uma paixão. Então, o que é aquilo que a gente ama fazer e que a gente se torna ótimo? Vou dar um exemplo. Você pode estar numa profissão de empacotador de supermercado ou um contador de um escritório de contabilidade. Mas você adora cozinhar e as pessoas elogiam tudo que você faz na cozinha. Será que não dá para integrar e isso virar uma paixão que se torne a sua profissão também? Ou ainda, o que a gente gosta muito de fazer e o mundo precisa? Que muitas vezes está associado à igreja, né? A gente faz uma doação de um feijão, a gente vai no dia como fala, gente, o espaço de idosos, asilo, a gente faz uma ação pelo coletivo, que é a nossa missão. Agora, se eu puder dar uma sugestão para vocês de futuro, tá? Quando vocês estiverem decidindo a profissão de vocês, olhem para Cataguases ou para a cidade que vocês estiverem e busquem identificar o que a cidade ou o mundo esteja precisando.
Então, diante de tantas coisas que a gente tem por aí, o que será que aquele lugar está precisando de alguma ação? E aí, se vocês encontram a chave para que isso seja algo remunerado, que vocês comecem fazendo voluntariado, depois disso, eventualmente, vocês recebendo por isso, e isso se tornar uma profissão, aí sim vocês vão estar muito próximos de atingir um propósito, que é aquela razão maior que a gente está presente, né, nessa vida. A gente não veio nesse mundo somente para procriar, ter filhos e ganhar dinheiro, certo? Então a gente tem que descobrir isso e a gente não pode perder essa essência de busca de como que a gente pode se tornar melhores, contribuindo com um mundo melhor. Bem, tem um vídeo na internet que eu recomendo vocês assistirem que fala sobre as profissões. É um estudo que eles usam para ilustrar essas imagens, cenas de filmes de cinema. Então é bem legal vocês assistirem, vocês colocando no YouTube essas palavras: All Work and All Play, box 1824, número 1824, vocês vão encontrar esse vídeo. Essa apresentação do PowerPoint, tá? Depois eu vou disponibilizar aqui para a escola. Então, assim, quem tiver acesso ao computador e essa apresentação na aula de informática, vocês podem depois revisar e pegar essa informação, ok? Um outro livro que também, esse livro, gente, tem 80 páginas, é letra grande, mas eu tenho certeza, se vocês lerem ele, está disponível na internet, não precisa de comprar o livro. Hierarquia, a matrix realmente existente, vai transformar a vida de vocês, porque ele mostra como que desde quando a gente nasce, na escola, nos partidos políticos, na igreja, nas profissões, a gente está sempre numa escadinha, né, hierárquica. Sempre tem os chefes, tem os líderes, tem as pessoas que intermediam as nossas decisões. E ele traz várias reflexões de como que a gente pode, tendo contato com todos de maneira igual, desenvolver ações pelo coletivo. Então, você colocando também no Google Hierarquia, Matrix Realmente Existente, vocês vão encontrar esse livro disponível por lá. Isso aqui é só uma curiosidade que aborda o livro. Se vocês observarem, todos os pontinhos, e entendam que todos os pontinhos são cada pessoa, estão sempre nos mesmos locais. O que muda é a forma como estão organizados. Então aqui um exemplo de centralização, ou seja, tudo passa pelo centro. Vamos pensar assim no período da monarquia, né? O rei decidia tudo, né? Tudo passava pelo rei. Hoje em dia, a gente já está mais no modelo descentralizado, né? São vários departamentos. Então, por exemplo, numa profissão, você tem o diretor de marketing, o diretor financeiro, o diretor administrativo, e aí são várias pessoas que se conectam àquele espaço. Agora, o que a gente está trazendo para Cataguases é a distribuída, ou seja, todo mundo conversa com todo mundo e todo mundo tem a mesma categoria dentro do projeto, ou seja, não tem que delegar ninguém. Então, se você tem uma ideia e vai adiante, você lidera algo que vai realizar. Um exemplo, os dois colegas de vocês, que foi na palestra antes de ontem no Colégio Cataguases e me convidou para estar aqui. E eles organizaram aqui com os professores, vários alunos aqui, para que esse evento acontecesse, né? Então é isso que a gente quer trazer para vocês. Vocês entenderem que a gente tem que entender que a gente pode fazer muita coisa, desde que a gente acredite e conecte com pessoas que acreditem junto conosco, ok? Isso aqui são metodologias. Quando vocês tiverem acesso ao PDF, se quiser pesquisar, coloque essas palavras no Google, YouTube, vocês vão encontrar muita informação sobre isso. E essa é uma frase do Einstein que eu gosto muito, né? Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes, né? Então, assim, quando terminar a palestra aqui, eu espero que vocês sempre relembrem, né, do que a gente está conversando aqui hoje, para que a gente pense, será que eu estou fazendo sempre as mesmas coisas e querendo ver resultados diferentes? Porque se vocês estiverem fazendo as mesmas coisas, estiverem felizes, aí não tem motivo para mudar. Mas se algo incomoda, algo vocês acham que pode fazer diferente, busquem formas de mudar a rotina de vocês. E dessa forma, potencialmente, vocês vão encontrar uma luz no final do túnel.
Bem, esse é um projeto que eu participei em São Paulo, da criação, que chama Virada Sustentável. Pode passando, que eu vou passar o vídeo de uma das atividades em outra cidade. Então, esse evento, durante 7 anos, eu participei da organização, coordenava cerca de 200 pessoas que colaboravam para a realização dele. Então, a gente ocupava espaços públicos com atividades bem legais, que vocês vão ver um exemplo em Varginha. Pode passar? O Na Contramão pela Educação do Trânsito, né, que quem chegou aqui antes assistiu um trecho do vídeo, a gente inverteu o trânsito. Então, imaginem a praça ali onde tem a Câmara, o Santuário de Nossa Senhora de Cássia, né? Santa Rita de Cássia. E a gente invertesse o trânsito e os carros, motos, bicicleta transitassem na contramão em um domingo. Por quê? Porque é uma maneira da gente enxergar a cidade com outro olhar. Ou seja, a gente vai estar infringindo uma regra de trânsito, mas que naquele dia é a regra. Tanto que, se vocês observarem a logomarca aqui, não é uma seta como direção proibida, e naquele sentido, não é isso? Que diz essa sinalização de trânsito, só que ela está com cinto de segurança. Então, esse ícone aqui quer dizer o quê? Se você está, naquele dia, na contramão, mas dentro de uma regra constituída, é como se você tirasse o cinto e pudesse seguir naquela direção que é a contramão. Tá? Bem, já falei sobre os ODMs, os ODS também. Pode passar? Tá. Então, esse projeto dos ODS, né, que são esses ícones que eu mencionei para vocês, até 2030. Isso aí vai estar no dia a dia de vocês. Um exemplo é que aqui na cidade de Cataguases, né, a gente está fazendo esse vídeo, é bom lembrar para quem está assistindo, né, pelo vídeo, hoje é dia 6 de setembro de 2019, amanhã é aniversário da cidade, né, e também dia da independência do Brasil. Na praça, ali, o desfile vai ser todo temático dos ODS. Então, assim, vocês estão tendo o privilégio de terem uma antecipação do que é algo que todas as escolas da cidade vão estar trabalhando ao longo aí dos próximos meses, dos próximos anos. Tá? Esse é um projeto que eu participei na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul, que é o Laranja dos ODS. Por que é laranja? A economia da cidade gira em torno da laranja. Então a gente fez uma rota pela cidade em que as pessoas percorriam tendo contato com essas pinturas no asfalto. Vou passar um trechinho do vídeo e vocês colocando depois Laranja dos ODS no YouTube, vocês podem assistir o vídeo completo, tá bom? O projeto Laranja dos ODS, ele foi muito audacioso, porque a nossa intenção foi incorporar 17 pontos espalhados por toda a cidade de Montenegro, não toda, mas os principais pontos na região central, uma rota de 4 quilômetros, em que as pessoas terão contato com esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS por meio de pinturas temáticas no asfalto. Só que a pintura é apenas uma etapa dessa iniciativa, que vai muito além dessa tinta no asfalto. Desde o primeiro momento da minha primeira visita à cidade, eu já pude perceber que a cidade ela tinha um ambiente propício para que esse projeto pudesse ser desenvolvido. Inicialmente seria gotas, né? E aí a gente imaginou água e tal, mas como a cidade ela tem uma forte relação com citros, a gente transformou através dos artistas, mudamos o foco, então passou a ser laranja. De forma bem objetiva, né, com a mudança de gotas para laranjas, a gente definiu um padrão onde ela seria emoldurada por uma camada de laranja. Ficaram curiosos para assistir todo o vídeo? Vocês
podem assistir depois, tá? No YouTube, está disponível na internet. Oi? Não tá? Aí você trollou e... Oi? Pode passar. Bem, isso aí são imagens que ilustram esse projeto, né? Então percorria 4 quilômetros e ia tendo contato com essas pinturas. A nossa intenção é realizar esse projeto aqui em Cataguases, mas não com laranja, mas um outro ícone. Então o curso de pedagogia da FIC já está começando a pensar nessa ação. Provavelmente essa rota ela vai ter os primeiros desenhos na região ali do Rio Pomba, no centro da cidade, na praça, e chegando até o Horto, para que as pessoas conheçam toda essa área que vai desde a margem do Rio Pomba até o Horto municipal, ok? Passa, por favor. Então essas aí são ações das escolas, né? A gente levou uma laranja e uma mexerica, que eram 2 personagens, para fazer a sensibilização nas escolas municipais para o projeto. E aí esse é o mapa guia, quem ainda não viu, deixa passando esse folheto, por favor. Esse está em cima da mesa. Todo mundo já viu? Folheto? Esse aí tem o mapa guia, vocês podem ir vendo. Bem, aí chegando numa possibilidade de ação que a gente está sonhando aqui para Cataguases, né? Eu fui fazer um trabalho no Mato Grosso do Sul, né, que é o estado que fica na região do Pantanal, no Brasil, que chama Porto Murtinho. Eu cheguei na cidade no mês de maio. E aí eu fui andando pela rua, cheguei à noite e a cidade estava toda iluminada. Os monumentos, os prédios públicos. E eu achei estranho, porque assim, eu até pensei que, será que eu estou no Natal aqui na cidade? Não, era mês de maio. E aí no dia seguinte eu fui conversar com o prefeito. E aí eu fui falar com o prefeito e ele me falou, olha, a cidade sempre faz decoração natalina. Inclusive me falaram que aqui tem uma decoração bem bonita aqui na época de Natal. E aí quando no dia 6 de janeiro tirava a decoração, a cidade ficava triste. As pessoas não saíam à noite como anteriormente, só no sábado e domingo. E aí o prefeito teve essa ideia de manter a iluminação natalina, mas não com tema de Natal, mas bonita assim pela rua, o ano todo. E no Natal potencializa aquela ação. E aí eu trouxe como uma reflexão um projeto que eu vivenciei na Colômbia, na cidade de Medellín. É uma cidade que no Brasil ficou muito pejorativa, aliás, no mundo todo, né? Lembra do Pablo Escobar, o tráfico de drogas, né? O cartel de Medellín. Só que hoje, essa cidade é considerada uma das mais inovadoras do mundo, pelo jornal americano que chama Washington Post. E para mim, assim, se vocês tiverem a oportunidade um dia de visitar um país, escolham a Colômbia, sem dúvida, vocês vão se apaixonar com o país. E visitem Medellín. E se possível, no período do Natal. Eu vou mostrar para vocês aqui em primeira mão um vídeo que eu vou estar mostrando hoje numa reunião aqui na cidade. E vocês estão sendo pioneiros em ver esse vídeo, hein, gente? Pode ir? Estou em Cataguases, na zona da Mata Mineira. Vim até a cidade ontem para palestrar em um evento, iria embora hoje, quinta-feira, não foi possível. Fiquei apaixonado aqui com a cidade, e nunca tinha vindo a Cataguases. E aqui descobri uma possibilidade sensacional de entrevistar com a FIC, que é a FIC Grupo Unis, uma instituição de ensino que tem atividades aqui na cidade, que me convidou inclusive ontem, né, para estar aqui, junto com a Energisa, que é uma empresa das maiores que tem geração de energia, que nasceu em Cataguases e hoje está presente em vários estados e diferentes regiões do Brasil. Para a gente desenvolver aqui uma pequena amostra do que são os alumbrados de Medellín, na Colômbia. Para quem não conhece, dá uma olhada nesse vídeo. Uma possibilidade de a gente trazer para cá um conceito que envolva sustentabilidade em todos os níveis e traga consciência, não só para as pessoas daqui, que já tem um nível bem elevado, assim como visitantes aí, cidades do entorno, né?
Imagine vocês, ainda mais com a linha ferro desativada passando aqui em frente, o que a gente não pode fazer de itinerante, iluminando as árvores e o corpo hídrico aqui no meio da avenida. Sigam mais informações aí pela hashtag Virada Cataguases ou pela mudadeideia.com. Não é um sonho? Não é um sonho pensar que seja possível? O primeiro passo, gente, para tudo que vocês conhecem de coisas legais, que vocês já viram pela televisão ou já viram aqui em Cataguases, foi um sonho. Tudo nasceu de um sonho. Se vocês olharem hoje, um patrimônio que vocês têm aqui, que é o Colégio Cataguases, um dia Niemeyer pensou como seria aquele edifício. Ou seja, nada nasce sem um sonho. Então, claro que assim, a gente não está falando de fazer algo do tamanho da ação de Medellín, mas a gente começar pequeno, uma vez que vocês têm aqui na cidade uma grande empresa de energia que tem tudo a ver com esse tipo de projeto. E quem sabe vocês possam estar se envolvendo para que muito em breve vocês possam estar produzindo esses ornamentos e recebendo por isso. Ou seja, é uma maneira de a gente gerar impacto na cidade positivo e ser remunerado para isso, né? Então, por isso que é importante a gente sonhar. Se vocês acreditam nesse tipo de projeto, a ideia é a gente dar continuidade. Vocês dois já estão no grupo do WhatsApp? Já estão. Então, a gente tem um grupo de WhatsApp, quem tiver o WhatsApp, depois conversa com eles e pode entrar e a gente ir trocando ideia para desenvolver esse projeto. Lembra que eu mostrei lá a rede distribuída? Então, não é porque vocês ainda não formaram o segundo grau que vocês têm que se formar para fazer parte com os profissionais que estão envolvidos nessa ação. Não. Todo mundo é igual, então todo mundo pode dar opinião e todo mundo pode fazer. Eu gosto muito de um ditado que diz o seguinte: não basta ter iniciativa, tem que ter acabativa, né? Não adianta a gente ficar com um monte de ideia na cabeça, mas não colocar nada em prática, né? Isso causa até doença a longo prazo. A gente fica acumulando um monte de sonhos e não materializa nada. Então, essa é uma oportunidade de vocês estarem no sonho coletivo e realizando uma ação real aqui na cidade de Cataguases. Dou um exemplo para vocês. Eu tive uma palestra minha em novembro ou dezembro na cidade de Lambari, que fica no Circuito das Águas, dá cerca de 3 horas daqui. Foi uma palestra como essa, terminou, a gente fez um grupo de WhatsApp como a gente fez aqui em Cataguases e eles começaram a pensar o que eles poderiam fazer rápido, sem mexer no bolso das pessoas e divertido na cidade. Sabe o que eles identificaram de fazer? A cidade tinha 2 entradas. Nas 2 tinha uma placa toda branca, escrito Lambari. Em 3 horas, as pessoas se mobilizaram, foram lá, pintaram a entrada da cidade, olha como ficou. Todo colorido, escrito Lambari. Super simples, né? Então é isso que a gente tem que pensar. O que a gente pode fazer aqui na cidade de Cataguases que seja rápido, que não mexa no bolso das pessoas que a gente está envolvendo, de preferência, a gente tem um patrocínio para isso, e que seja divertido, né? Porque ninguém aqui quer comprometer todo sábado. Vocês querem deixar de jogar futebol, jogar vôlei no sábado, para fazer coisas todo sábado? Não, né? Mas um sábado no mês, vocês não podem ajudar numa ação de meio período? Pode, não pode? 10 minutos à noite, antes de deitar no WhatsApp, no celular, de mandar uma mensagem, convidar um amigo? Pode, não pode? Ninguém está falando de vocês deixarem de fazer outras coisas para fazer isso. Bem, esse aqui é o Festival Virada Varginha, né, que a gente realiza lá na cidade. E o ET de Varginha é o nosso personagem. Ele que educa. É engraçado mesmo. Lembra que eu falei que tem que ser divertido? É uma das premissas. Divertido, rápido e sem mexer no bolso. Então, ele que faz o processo de sensibilização da cidade. Vocês também podem ver vídeo na internet, viradavarginha.com.br, tem todos os vídeos lá. Aqui a gente fazendo as placas de sinalização nas praças, então assim, usando pneu, ou seja, plaquinha. Então, ou seja, é possível a gente deixar legado positivo em Cataguases. Inclusive, dentro do processo nosso, esses coletes que eu estou usando é de liderança rotativa. Então, por exemplo, se em uma atividade tem alguém que está liderando naquele momento, ele usa o colete. Mas se ele vai sair porque tem outro compromisso, ele passa o colete para uma nova pessoa. Então, são lideranças rotativas que colocam esse colete, né? Isso é a causa do cinema da cidade, que é como o cinema que vocês têm ali na praça da Rui Barbosa.
e lá também esse cinema está desativado. A gente fez um mutirão de limpeza com mais de 300 pessoas e a gente limpou o cinema todo como se fosse a inauguração dele em menos de 5 horas. Então, para vocês verem que é possível a gente fazer uma revolução. Eu costumo brincar com essa palavra revolução, que é o R, hífen e E maiúsculo. Então, revolução. Então, uma evolução da nossa maneira de pensar a cidade. Outro exemplo, né? Uma praça que era simplesmente um gramado virou uma praça de aula de yoga, ou seja, atividade física, atividade esportiva. Hoje eu vim caminhando para cá, eu estou ficando no hotel no centro. Quando eu passei em frente à policlínica, tem uma pracinha, né? E eu bati o olho nela e vi que tem ali tipo um anfiteatrozinho, né? Aquele buraco que tem lá, né? E eu fiquei pensando, né? A quantidade de coisas que potencialmente podem ser feitas ali, talvez vocês já façam, não sei, mas fazer mais. Ter um dia na semana, sei lá, sexta-feira, de meio-dia a 1, sempre alguém trazer uma atividade, alguém que sabe contar uma história, alguém que sabe jogar algo, alguém que descobriu algo diferente, convidar as pessoas e fazer uma agenda para o ano. Toda sexta-feira, meio-dia, a gente sabe que vai ter uma atividade lá. Então fica essa referência para vocês. Assim como aqui em Cataguases tem algum asilo onde ficam idosos? Tem? Quem já visitou o asilo, levanta a mão. Nossa, bastante gente. Legal. Agora, quem ainda não visitou, se eu falar para vocês, vamos fazer um campeonato de skate lá no asilo? Tem mais gente que iria para lá? Para ver o campeonato de skate ou competir? Então, a gente fez isso no asilo lá de Varginha. E os jurados foram os idosos. Então foi uma ação muito legal, que é super simples. Vocês skatistas, a turma do fundão tem cara de skatista aí, hein? É skatista? Não? Mas é uma ideia de que vocês possam fazer um campeonato de patins, não sei. É pensar um campeonato de vôlei dentro do asilo, né? Então é uma atividade super simples de vocês copiarem e fazerem aqui localmente. Uma outra ideia que a gente fez lá, que vocês podem fazer aqui. Quem aqui já colocou o lixo de casa, aquele saco preto, para fora de casa? Quem já fez isso? Quem já viu mamãe e papai, o responsável, fazer isso? Todo mundo, né? A gente não faz isso todo dia? Pega o saco de lixo e põe na porta. A gente faz isso, não faz? Vamos voltar aqui. Mas o que acontece? Toda noite some aquele saco, né? E vira um milagre, né? Porque a gente coloca pra fora e some. Some, né? Alguém já foi pra onde vai? Já viu pra onde vai esse saco? Já foi lá? Já foi? Pra onde vai? Naquele lugar, né? Vai pro lixão, né? Lixão, aterro sanitário. Mas olha só. Vamos voltar. Ó, eu gosto de fazer uma experiência assim, ó. Em vez de fazer, até os professores para ver, ó. Quando você está querendo chamar a atenção da turma, né? Vamos lá, fica todo mundo conversando, vai lá. Quem tá me ouvindo bate uma palma. Quem tá me ouvindo bate 2 palmas. Quem tá me ouvindo bate 3 palmas. É a melhor maneira de fazer. Porque se eu começar a dizer silêncio, eles aqui falam, silêncio. Então você bate palma que funciona. Então vamos lá, gente, ó. Uma coisa que a gente fez lá. A gente fez uma corrida, imagina aqui, olha, corredores, gente que gosta de caminhar, ou mesmo uma caminhada. Saindo da escola, ao invés de a gente chegar lá na Praça Rui Barbosa, a chegada foi no lixão da cidade. Então a nossa corrida terminava no lixão, e não só isso, quando chegou lá, a gente fez um piquenique, todo mundo compartilhando o alimento que trouxe, para refletir sobre o consumo, como que a gente pode reduzir a nossa contribuição com aquele problema, né? Porque é muito fácil a gente falar que o lixão é feio, que o lixão fede, que o lixão, né, é um problema, quando a gente não percebe que a gente é parte do problema, né? Então fica essa sugestão, vocês podem fazer uma corrida chegando até o lixão, ou se tem aqui um aterro sanitário em Cataguases. Bem, isso aí são outros exemplos, né? A gente fez uma sala de cinema, olha, esse projetor que está aqui, a gente fez isso em uma praça da cidade que tinha um muro sem nada. Aí os grafiteiros foram lá, fizeram uma arte e essa tela de cinema ficou permanente. Foi uma massa que a gente passou no muro. E aí, se a comunidade se organiza, se vocês moram em um bairro que tem pensa que se no bairro, lembra das 3 voltas no quarteirão?
Às vezes no quarteirão da casa de vocês vão ter essa ideia. Observa se não tem um muro abandonado, um terreno baldio. Quem sabe vocês possam pensar de fazer uma ação como essa, tendo um data show como esse, ou fazendo uma parceria com a escola, levando o data show daqui, um computador, vocês assistirem novela, assistir desenho, jogar videogame, assistir um jogo de futebol na praça. Por que não? Se você tem uma extensão de tomada, um data show e um computador, vocês podem fazer isso. Não é simples? É simples, não é? Então, olha, tudo que eu estou falando aqui, eu espero que algumas dessas ideias possam ser colocadas em prática e depois vocês me mandarem a foto. Ó, fiz, hein? Me convida primeiro, não quero saber. Se eu puder, eu vou estar aqui. Mas é muito simples, gente. Por isso que eu quero trazer para vocês esse olhar de simplicidade. A gente pode fazer coisas complexas nesse mundo, mas comecemos com passos pequenos. Tem uma parábola que eu gosto muito, que eu lembrei aqui agora. No meio do deserto, né, um rapaz estava procurando uma cidade. E aí tinha um senhor sentado na beira da estrada. E aí, né, ele não sabia o caminho, o que ele fez para o senhor, né? Oi, senhor, tudo bem? Bom dia, por favor. Quanto tempo que eu estou de Ubá? Aí o senhor não falava nada, ele só olhava. Aí virou assim: senhor, por favor, quanto tempo até Ubá? Aí o senhor olhava para um lado, olhava para o outro. Aí ele começou a ficar nervoso, né? Ô senhor, você não está me escutando? Você é surdo? Quanto tempo que eu estou de Ubá? O senhor não fazia nada. Aí ele falou assim: senhor, você não está me escutando? Então tá bom, vou andar. E ele continuou andando. Aí ele deu 5 passos, aí o senhor falou assim: 3 horas. Aí ele ficou bravo, né? Falou: pô, senhor, eu vim aqui, te perguntei uma vez, te perguntei 2, te perguntei 3 vezes quanto tempo estava de Ubá e você não me respondia. Quando eu comecei a andar, você vai lá e grita que é 3 horas? Aí o senhor, na maior calma, responde para ele assim: não, senhor, sabe o que é? Não tinha como eu saber quanto tempo você estava de Ubá, a não ser enquanto eu aguardasse você começasse a caminhar para saber a velocidade do teu passo, para eu calcular quanto tempo você estava de Ubá. É isso? Ou seja, gente, assim, para se dar um passo, para a gente mudar o mundo, a gente tem que começar com passos pequenos. Porque a cada passo que a gente der e enxergar: nossa, eu fiz um campeonato de skate, eu levei meu skate no asilo. Nossa, eu participei de uma caminhada até o lixão da cidade e deu certo. Nossa, eu fui aqui na praça em frente à policlínica e participei de uma atividade. A gente começa a se sentir empoderado, que a gente fala, né? Empoderado, pessoas que têm poder. Então a gente começa a fazer transformações na cidade. Isso aí é parte do projeto lá de Varginha, da pintura, que faz parte do que o curso de pedagogia está querendo mobilizar aqui na cidade, as pinturas sobre os ODS. Estou quase terminando, viu? Esse é um projeto que chama Caminhão Conhecendo os ODS, que eu participei na cidade de Joinville, em Santa Catarina, Manaus, no estado do Amazonas, e Rio Claro, no interior de São Paulo, e a gente levou um caminhão itinerante falando sobre esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Então lá também a gente fez a rota com as escolas, olha só, as pinturas sendo feitas, e esse é um trajeto dentro da cidade de Joinville, 17 quilômetros. A rota lá de Montenegro do vídeo tem 4. Eu acredito que aqui a rota teria algo em torno de 4 quilômetros, tá? Então, a gente fez uma mega bandeira, todas as escolas escreveram mensagens do que eles sonham para a cidade, no caso Joinville, Rio Claro e Manaus, no ano de 2030, sobre o olhar dos 17 ODS. E depois a gente compôs isso daqui e fez uma mega bandeira de 54 metros com mensagens sobre a cidade. Então esse é o caminhão, né, que percorreu essas cidades. Então as pessoas entravam dentro do caminhão. Pode passar. Dentro do caminhão, aí sabe aqueles óculos de realidade virtual? A gente olha nele 360 graus e enxerga uma informação. Então tinha um vídeo também que ilustrava isso aí. Esse é um projeto em Varginha que a gente desenvolveu numa horta que chama Muda de Comida.
E aí as crianças iam para o espaço da horta, vestiam de mini-chefe e descobria, por exemplo, que a couve não veio do supermercado, né, que ela é cultivada, e experimentavam na própria horta. Além disso, que o leite não vem da caixinha de longa-vida, né? Então, o ET de Varginha mostrava a vaca e ele ajudava a tirar o leite, que tinha Nescau no copinho, e a criança tomava o leite com Nescau tirado na hora da vaca. Pode passar? Alguém aqui já tomou leite da vaca tirado na hora? Sai quente, né? Vou voltar aqui. Também eles visitavam a nascente, de onde vinha a água que abastecia a horta, né? E ao mesmo tempo visitavam a estação de tratamento, a água indo para o rio, ou seja, a gente mostrava a água vindo da natureza e como o homem deixa, né, quando ele trata ou não na natureza. Bem, isso aqui é um projeto que a gente fez sobre a causa do Rio Verde, pode passar. Né, a gente fez uma ação de mobilização pela preservação do rio, que é como o Rio Pomba, aqui lá é o Rio Verde. Esse aqui é como ficou o rio depois de uma obra, de uma barragem que foi feita. Então esse aqui é tudo planta, aguapé, são macrófitas que tomou conta do rio. E aqui era uma corredeira, era uma ilha que tinha centenas de garças que dormiam lá durante a noite. Tudo acabou por causa dessa obra aqui. Bem, agora eu já estou finalizando, eu quero deixar um convite para vocês. Vocês devem ter acompanhado no mês passado aquela fumaça que tomou conta da cidade de São Paulo, que escureceu a cidade. Vocês devem ter visto sobre isso. E todo mundo começou a falar agora mais sobre a Amazônia, não foi? Então, hoje é dia 6 de setembro. Dia 18 de setembro, quarta-feira, eu vou estar indo para a Amazônia. Pela, talvez, 40ª vez. A minha primeira vez foi aquele lá que eu mostrei para vocês no início, em 2002. E eu vou estar fazendo transmissão ao vivo pela internet das minhas experiências, que eu vou na região onde estão acontecendo aquelas queimadas. Então, se vocês acessam o Instagram, vocês podem colocar a hashtag Nascentes da Crise, e lá vocês vão poder interagir comigo em tempo real, através das redes sociais do Facebook e do Instagram, mandando perguntas, sugestões, dúvidas que vocês queiram que eu possa tirar em campo. E com isso a gente vai interagir esses dias até o dia 1º de outubro, tá? Se vocês quiserem assistir os filmes anteriores, porque depois essa viagem vira um filme. São 5 filmes que estão disponíveis na internet. O site é nascentesdacrise.com.br. Então vocês vão ver, por exemplo, no filme 1... Ah não, volta por favor. A transição... Não, pra frente. Isso. Vocês vão ver, por exemplo, a viagem que eu fiz desde a Amazônia até a Cordilheira dos Andes, os picos nevados, mostrando como que a umidade da Amazônia, ela chega aqui em Cataguases. Ou seja, boa parte da formação das chuvas que acontecem aqui em Cataguases, em toda a região aqui sudeste, é influenciada pela Amazônia. Então, se a gente não preserva a Amazônia, potencialmente a gente vai estar vivenciando um gradativo processo de desertificação da nossa região. Cada vez menos chuvas, cada vez menos água. E lembrando que a água é vida, né? No planeta, 70% água e 30% terra. No nosso corpo, 70% água e 30% o resto. Então a gente tem essa reflexão que a água é vida. Por mais que vocês não cheguem ali no Rio Pomba e bebam a água do rio diretamente, vocês tomam banho todo dia. Essa água vem de algum dos rios aqui do entorno. Então por isso que é muito importante, vital à vida, a gente preservar as águas e preservar a Amazônia consequentemente. Se vocês simplesmente lerem as matérias desse projeto, mandarem perguntas e assistirem os filmes, vocês já vão estar dando uma contribuição para a Amazônia. Então no filme 2, essa água que está aqui, gente, a água que cai na cidade de São Paulo, não de Cataguases, porque Cataguases deságua aqui próximo no oceano, mas as águas que saem de Brasília, de Cuiabá, tudo deságua no Oceano Atlântico entre Argentina e Uruguai. Então isso aqui é a foz do Rio da Prata. Então
Então eu mostro isso no filme 2. Pode passar? Aqui, olha. Tudo que está em mancha verde escura nesse mapa sai entre a Argentina e o Uruguai. Olha para você ver aqui que boa parte de Minas a gente está aqui, ó. Então Cataguases não está nesse caminho, mas olha como que boa parte de Minas Gerais está, praticamente todo o estado de São Paulo, né? Todas essas águas desaguam aqui. O terceiro filme, eu fui para o Chile, no deserto do Atacama. Vocês já ouviram falar desse deserto? É um lugar bem diferente. Se a gente traçar uma linha reta, desde o deserto do Atacama com Cataguases, está praticamente na mesma linha. Do lado de lá da Cordilheira dos Andes é deserto, do lado de cá ainda não é deserto. Pode passar? Vocês já estudaram sobre o Trópico de Capricórnio? Né? A gente tem a linha do Equador, aqui no centro do planeta, na parte de cima, Trópico de Câncer, e embaixo Capricórnio. Mais ou menos em cima da cidade de São Paulo passa o Trópico de Capricórnio. Tá? Então vamos dizer que Cataguases também está nessa região do Trópico de Capricórnio. Se a gente vai para a África, nessa mesma região é um grande deserto. Se a gente vai para a Ásia, não tem Trópico de Capricórnio, tá vendo? A Ásia está toda no hemisfério norte. E se a gente vai para a Oceania, a gente tem aqui na Austrália, no centro do país, um grande deserto. Onde no planeta, no Trópico de Capricórnio, que não é deserto? Aqui, onde a gente está, né? E por que aqui não é deserto e todo o resto do planeta é deserto? Potencialmente devido à influência da Amazônia na regulação das chuvas. Então, quanto mais a Amazônia for devastada, menos chuva vai chegar aqui e mais tendência a gente tem para que aqui se torne um deserto. Então, isso vocês veem explicados tudo no filme, de maneira bem didática. E o quarto filme eu fiz na Bolívia, que tem uma curiosidade, que quando vocês olham no mapa, olha que interessante, a Bolívia está mais ou menos aqui. Vocês não estão conseguindo enxergar, né, pessoal? Fica nessa região. Observem que esse ponto é onde mais ao sul tem a Amazônia e mais esse deserto entra para o leste. Passa mais um. Então eu fui nesse local e eu mostro as curiosidades desse local em que a Amazônia encontra com o bioma dos Andes e encontra com o Chaco, que é uma espécie de semiárido. Tudo isso ilustrado com vídeos. Bem, aí foi também um outro vídeo sobre a Bolívia. Pode passar? E depois tem um outro ainda sobre Paraguai e Argentina que não foi ainda veiculado. Então são 5 filmes que estão disponíveis lá. Bem, para finalizar, queria deixar aqui uma frase de inspiração para vocês. Até hoje eu tive a oportunidade de visitar todos os estados do Brasil, mais de 1.200 cidades, 35 países. E essa frase é de uma amiga que também viaja muito pela Romênia, que é o país dela, e outros países, que é uma inspiração que eu queria deixar para vocês. Então, depois de interagir com milhares de pessoas em dezenas de países, é muito claro para mim que não importa o que você faz para viver. O que é importante é como você faz esse trabalho, mais importante ainda, por que você faz. E talvez o mais importante é quem você é e quem você se torna ao fazê-lo. Então eu vou deixar aqui meu contato, tá, para vocês. Tem o telefone aqui também, o WhatsApp, meu e-mail, site. Queria agradecer essa oportunidade de estar aqui palestrando na escola. Agora que a gente vai encerrar os vídeos, né? Daqui a pouco vocês encerram. Eu vou abrir aqui para 2 ou 3 perguntas ou comentários e aí a gente vai encerrar a nossa atividade. Espero que a gente possa contar com vocês para essas ações. Quem tiver interesse de vocês em contribuir com essas atividades, a gente tem o WhatsApp, que os 2 amigos já fazem parte. Quem por acaso não tem telefone, mas algum parente tem, algum responsável pai, pode sugerir para eles entrarem e reportar vocês, tá bom? Ou através dos amigos aqui, eles passarem as informações. Então eu queria agradecer aqui à escola, ao suporte que vocês deram aqui para a realização do evento e pelo comportamento de vocês, que foi exemplar aqui para a gente fazer esse evento. Então muito obrigado e conto com vocês para transformar Cataguases numa cidade melhor. Muito obrigado.